A gente vai trabalhar basicamente com 4 grandes blocos de ingredientes. Água, que às vezes as pessoas acham que não é um ingrediente, mas também é um ingrediente. O coco fresco, aqui a gente tem... Como é que é o nome que você falou do coco? Coco vivo. Coco vivo, amei esse nome. O coco vivo, que é basicamente esse coco aqui, que é o coco seco, que a gente já tem ele aqui vivo, né? Um coco seco fresco. Ele tem um teor de gordura muito melhor. E com isso a gente vai fazer isso aqui, que é um leite de coco, com uma qualidade muito melhor do que esse leite de coco industrializado, tá? E é muito simples de fazer. A gente só precisa de coco ralado, água e liquidificador. Só isso. Então eu vou começar colocando esse coco. Aqui eu tenho mais ou menos um coco desse, mais um pouquinho, um coco e meio, mais ou menos. Eu vou começar colocando esse coco aqui no liquidificador, tá? Eu gosto de fazer ele em 2 partes, tá? Eu vou completar aqui nesse liquidificador com... Aqui tem mais ou menos umas 5 xícaras, como tá aqui na medida. Aqui deve ter 1.300 mais ou menos de volume. A minha água aqui já tá quente. Eu vou completar ele com essa água quente. Aqui a gente vai ter... O primeiro é o coco fino, por assim dizer, né? Que ele tem uma concentração maior, ele costuma ser mais grosso, tá? Então eu começo completando aqui, vou botar mais um pouquinho. E a água tem que ser quente. A água tem que ser quente, porque é esse calor da água que vai extrair a gordura, os óleos próprios do próprio coco. E agora eu vou bater isso aqui. O desafio de fazer esse coco é o processo de espremer ou de extrair. Eu posso deixar ele um pouquinho aqui já interagindo com a água, daqui a pouco eu vou bater. Qual é o desafio? Essa água tá quente, o conteúdo aqui tá quente. Então é nesse momento que você tem que ter aquela mãozinha. Se você não tiver uma mão já que está acostumada com a temperatura, você pode deixar dar uma mornada, mas não pode esfriar de todo. Porque senão fica difícil para espremer. Exatamente. Tem algumas formas, né? Você pode usar, eu às vezes uso muito um tecido que eu chamo ele de voal. É um tecido bem fininho, branquinho, que ele serve bastante. Ou a gente pode usar Perfex virgem, novinho. Eu preciso de 2, porque a gente precisa fazer um jeitinho especial de dobrar, porque um só fica muito fino. Então a gente coloca um sobre o outro. Eu coloco um e aí depois eu vou fazer ele num formato de cruz. Eu coloco esse Perfex virgem em cruz, um na vertical e outro na horizontal. Ou eu posso fazer com um pano de prato virgem também, limpinho, não utilizado, ou posso designar um pano da minha casa só para fazer isso, tá? Então você pega esse paninho de prato e aí você vai fazer a mesma coisa. Numa outra superfície, eu vou fazer das 2 formas pra gente ver, tá? E aí já deu tempo desse coco também. Ó, o vapor tá saindo daqui, viu? A gente bate por alguns minutos. Não precisa bater toda a vida, até porque eu vou bater 2 vezes. Vou tirar 2 leites daqui. Você tá hidratando o coco. Exatamente. Eu tô fundindo esse coco com essa água. O calor, ele é importante para extrair os óleos essenciais desse coco. Ó. Aqui a gente vai ter nosso Perfex em cruz. E eu vou derramar delicadamente.
Pois a mão vai se acostumando com a temperatura. Vai. Agora a gente vai fazer, no pano é a mesma coisa, que o pano ele já cobre toda a superfície. Então a gente consegue fazer sem grandes arroubos, tá? O pano ele é até um pouco mais grosso do que o Perfex, a gente consegue até às vezes espremer mais, e como a gente já tá aqui no finalzinho, ele já não tá mais tão quente assim. Achei que o pano fosse ser mais difícil por ser mais grosso. Não, ele é muito mais fácil. Com leite mesmo, purinho, branquinho. Oi? Com leite branquinho. Com leite branquinho. E na medida em que a gente deixa esse leite decantar, ele vai separar a parte mais grossa, mais gordurosa, da parte mais fina. Inclusive, se a gente esfria ele separa mais rápido ainda. E aí você pode usar a parte mais grossa para fazer receitas que você quer incorporar a gordura do coco, uma moqueca, por exemplo. É mais interessante usar a parte mais fina para receitas doces que você quer o sabor, mas como um substituto ali de uma água, de um leitinho mais ralo, entendeu? Eu quero que vocês observem aqui o que eu falei em relação às fases. Uma parte mais escura e uma parte mais clara. Aqui a gente tem uma maior e uma menor concentração de gordura. Aqui é mais a água e aqui ele fica mais a gordura densa. Vamos falar sobre esse coco que sobrou. Esse coco aqui, como ele foi passado uma vez, ele ainda tá em bastante concentração de sabor. Só que a gente pode repetir esse processo e tirar um leite mais fino. Eu posso jogar mais água aqui e trazer um leite de coco que é um pouquinho mais ralo. Eu não vou fazer isso hoje, porque eu quero ainda sabor aqui nesse coco para os preparos que eu vou fazer. Se eu tiver passado 2 vezes, eu tenho que fazer um processo que se chama reavivar esse coco, que é o quê? Pegar esse coco, colocar na frigideira e secar ele, tá? E aí não precisa deixar ele, pode manter ele branquinho, não precisa deixar ele tostado, mas é secar para esse calor reavivar o sabor do coco. É uma técnica, então não joga fora, porque dá para fazer biscoito, dá para fazer cocada, dá para fazer bolinho de estudante, que a gente vai fazer. Bom, aqui eu vou começar agora fazendo a mistura para o bolinho de estudante. Eu preciso que esse leite ainda esteja morno. Basicamente, até alguém me perguntou, ele é como se fosse um dadinho de tapioca doce. Para quem já comeu dadinho de tapioca e nunca comeu bolinho de estudante, é bem parecido, porque ele vai ser uma massa que vai levar a tapioca granulada, que é essa tapioca aqui, flocadinha em grãozinho, que é a que a gente faz cuscuz aqui no Rio. Então a gente tem aqui 500 gramas de tapioca granulada. E aí eu vou colocar 250 de coco para 250 de açúcar, tá? Vou botar bem acima, que aqui a gente tem 240. Aí a gente chega aqui em 10. E aqui... Mesma quantidade. Mesma quantidade de açúcar, tá? Botei na metade. Agora eu vou a outra metade. Aí eu vou misturar isso aqui, bem misturadinho, e vou hidratar isso aqui. Por isso eu preciso desse leite de coco quente, senão eu teria que aquecer esse leite de coco para poder fazer isso, porque o calor acelera o processo de hidratação. Agora, a medida da hidratação, ela vai variar um pouquinho de acordo com o tipo da tapioca também. Mas, em média, a gente vai usar mais ou menos uns 500 ml. Mais ou menos. A gente bota. Porque tem tapioca que hidrata super rápido. Tem tapioca que... Depende da qualidade. Depende da qualidade.
Outra coisa que é possível você também ir botando aos poucos e você vai olhar e parece assim, nossa, mas parece que tem tanto. Essa tapioca granulada, ela incha, entendeu? Então ela vai dando uma estufadinha, ela vai ali, e na medida que ela vai hidratando, ela vai inchando e vai ficando mais firme. Mas ele não pode estar muito molhado. Se tiver muito molhado, a gente vai fazer um processo muito parecido com o do coco. Escorre. Basicamente é só isso. Até porque essa massa aqui ainda vai fritar, tá? Então essa massinha aí é pra virar um bolinho que a gente vai moldar na mão. Inclusive depois eu falo o nome desse processo de moldar. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a nossa massa hidratada. Ó, essa massa ela tem que estar num ponto de hidratação que eu consiga moldar ela. Aí eu sei que ela tá num ponto bom. Ela não gruda na minha mão, mas ela também não desmonta. Você molda ele com a sua mão, tá? Ele é bem simples de fazer. Obrigada pela assistência. Você vai moldando ele com a mão e aí a gente vai... Quer moldar um? Aí já tá... Inclusive, a medida... Pode pegar. A medida dele é justamente a medida da mão, tá? É molinho. É molinho, né? É uma massa muito gostosa de trabalhar. Igual um quibezinho, né? É, tipo um quibezinho. Aí você molda aqui no formato da mão. Só que ele é mais firme, né? O quibe costuma ser mais molinho. Você precisa de 2 mãos. Esse aqui, a ideia dele, você saber se a massa tá boa, é quando você consegue moldar ele com uma mão só, tá? Você molda ele, inclusive, ó. Aqui você já sabe que vai saindo. Ele é o tamanho certinho da mão. Tem 2 possibilidades para esse bolinho aqui, tá? A primeira possibilidade é a gente fritar ele desse jeito, que como a gente vai fazer. Outra é a gente, depois que ele tá pronto, antes de fritar, passa na tapioca flocada. Tem gente que coloca um pouco de manteiga na mão. Como eu fiz a partir de um leite de coco, né, de coco vivo, ele já tem a gordura necessária aqui para segurar. Eu não precisei passar nada na minha mão. Essa gordura aqui na minha mão é do próprio leite de coco. Vou pedir para você misturar o açúcar e a canela aqui. Pode usar essa colherzinha. A colherzinha ou o medidor? Não, pode botar tudo. Não precisa botar o medidor, não. Pode botar essa quantidade. Isso é para empanar nosso bolinho. Então, é uma quantidade confortável para colocar os bolinhos. Canela também? Pode. Canela também. Aí... Tudo? O que você acha? Não, tudo não. Vai botando aos poucos e aí usa essa colherzinha aqui para misturar. O açúcar você botou todo? Botei. Pronto. Enquanto isso, nosso óleo vai chegando na temperatura. O ideal, em casa, a gente pode jogar um palitinho aqui, mas a gente precisa desse óleo ir a 180 graus. Então não adianta aquela técnica de pegar fogo no palito, que aí já tá 200 graus. A gente pode testar o tanto que a gente consegue resistir, ou a gente pode usar um termômetro pra gente poder medir. Resistir por quanto tempo? Você tem que colocar aqui e não conseguir resistir muito. Aqui eu tô de boas. Importante, quando colocar o termômetro, esse termômetro tem que estar no óleo. A gente não pode encostar esse termômetro no fundo da panela, porque senão a gente vai pegar a temperatura direta, exatamente, da indução. Então a técnica do palitinho não funciona. Para esse tipo de fritura aqui, não. Eu teria que deixar o palito acender e depois... Mas tem uma outra técnica de palito que funciona para isso, que é com palito de dente. Você joga o palito de dente, se ele começar a parecer que ele tá fritando, Dá certo. já dá certo também. Quase 177 já. Pronto. Outra coisa importante aqui, eu diminui um pouquinho, porque eu vou começar a botar os bolinhos. Eu não posso botar muitos bolinhos, porque a cada bolinho que eu boto, ele diminui a temperatura. Então, se eu botar muitos por vez, ele não vai fritar homogêneo, ele pode abrir. Ele diminui a temperatura do óleo. Para esse tamanho de frigideira aqui, eu posso botar de 4 a 5 bolinhos no máximo, tá? Distribuídos de forma que eles não fiquem juntinhos. Né? A gente já vê que ele começa a pegar uma corzinha, tá vendo aqui? A gente já vê ele mudando de cor. Eu vou virar ele para ele fritar do outro lado. Oh, meu Deus. Foi. A gente tem 2 possibilidades aqui de fazer esse bolinho. Essa aqui é a clássica, que a gente vai
colocar ele direto, ou a gente também poderia pegar ele, empanar na farinha de tapioca, assim, do jeito que ele tá aqui mesmo. Passa na farinha de tapioca, ou pode molhar um pouquinho a mão antes de botar lá, porque como ele ficou aqui um tempo, ele já deu uma secada. Passa na farinha de tapioca e frita, que aí ele vai ficar com uns flocos na tapioca. Eu prefiro ele dessa forma aqui. Ele fica levemente crocante por fora e macio por dentro. É como se fosse um dadinho de tapioca doce. É isso. A diferença é, o dadinho de tapioca, ele precisa ir pra geladeira para ficar um pouco mais firme, porque ele fica no ponto de corte. Aham. Essa aqui é uma massa um pouco mais molinha do que a do dadinho de tapioca, porque a gente precisa moldar ela na mão. É basicamente essa a diferença. Vou deixar só ele ficar um pouquinho mais douradinho. Lembrando que sempre entre uma fornada e outra, dá um tempinho pro óleo recuperar a temperatura, porque quando ele tá fritando, ele baixa um pouquinho a temperatura, não pode ir colocando direto. Isso serve para qualquer fritura. E a gente pode fazer ele em qualquer tamanho, né? Qualquer tamanho. Inclusive, dá para fazer na air fryer também. Se não quiser fazer com fritura, também tem a possibilidade de fazer na air fryer. E uma outra opção também é assado. Eu nunca testei ele assado no forno, mas assado na grelha, que ele fica com o formatinho da grelha. Algumas vendedoras de rua tinham um fogareirozinho e nesse fogareiro colocavam os bolinhos em cima e assavam os bolinhos. Nesse mesmo formato? Nesse mesmo formato. Ele tem esse formato de ser moldado na mão. Esse bolinho tem alguma relação com os quitutes de tabuleiro? Exatamente. Ele é um bolinho típico do tabuleiro, das quitandas, das quituteiras, das quitandeiras. A gente vai ter algumas variações, né? O bolinho de estudante ele é muito típico do tabuleiro da baiana, que é essa mulher que trabalha com as suas quitandas, né? O tabuleiro é essa quitanda também. A gente tem outros bolinhos parecidos, mais pro sudeste, que vão levar, por exemplo, milho, também frito, ou mesmo feito com essa farinha granulada, mas em alguns lugares eles foram se perdendo, caindo no desuso. Por conta de uma valorização mesmo que Salvador e Recôncavo tem em torno do tabuleiro da baiana, alguns elementos do tabuleiro ainda se mantêm vivo. E é super simples de fazer. A gente tem aqui tapioca, açúcar e leite de coco. Só? Ou leite de coco, só. Tô curiosa pra experimentar. Bem gostoso. Depois açúcar e canela para polvilhar. E ele fica bom no outro dia também? Também fica gostoso no outro dia. Eu gosto das duas formas. Eu gosto quentinho na hora, como eu gosto no dia seguinte também. Me fala um pouco sobre a sua visão de tudo que você tem estudado e também das suas experiências dentro da cozinha e fora. E sei que você é professora de história, então você deve ter muito conhecimento para falar sobre isso. Sobre o espaço da mulher negra buscando sua autonomia e através do tabuleiro. Acho que isso é bem importante. Fundamental, né? Eu costumo dizer que esse tabuleiro, quando ele é carregado na cabeça dessas mulheres, é um momento que essas mulheres também podem ter a reintegração dessas cabeças com esses corpos. Porque uma das coisas mais cruéis que os processos de escravização de africanos empreendidos pelos europeus traz para esses sujeitos é a desumanização. Eles não eram vistos como seres humanos, eles eram coisificados, eram corpos que trabalhavam. Então, esses tabuleiros carregados sobre as cabeças, eles possibilitam a reintegração dessa cabeça com esse corpo. É uma cabeça que pensa as estratégias de venda, pensa as estratégias de comunicação, de marketing, de precificação. Muita coisa do que a gente colocou na nossa apostila são reconexões mesmo com uma dimensão ancestral. Então, a partir da venda desses tabuleiros, essas mulheres conseguem autonomia para comprar as suas alforrias, para sair da condição de escravizada para a condição de liberta. E não só, né? Chega um ponto que em algumas das ruas do Brasil colonial, essas mulheres tinham tantos elementos de distinção que que tiveram legislações para proibir que elas usassem determinados tecidos e determinadas joias.
A gente tem as chamadas joias crioulas, que é justamente as joias personalizadas, feitas por ourives, normalmente libertos ou escravizados, pessoas negras que trabalhavam na função de ourives, que desenhavam as joias para essas mulheres. E aí cada elemento tinha um significado de conexão com a religiosidade, de conexão com a sua identidade fragmentada de África, com a identidade familiar também, né, africana, com a identidade dessa mulher em diáspora. Então, todos esses signos que vão estar no pano. Um dos nomes, né, dos panos que recobriam a vestimenta é o pano da costa. Então, como eu falei, aquilo que é do reino vem da Europa, aquilo que é da terra é daqui do Brasil, que é da costa que vinha da África. Elas conseguiam criar redes e conexões dentro mesmo desses navios para que essas mercadorias chegassem aqui e fossem vendidas. Então, a utilização do pano da costa, a utilização dos colares de miçanga, que vão ter uma relação religiosa, que são as contas, mas também funcionavam para aqueles que não entendiam da religiosidade como adornos. Então, essas mulheres de quitandas, a gente pode ver nas pranchas do Debré, elas sempre estão muito paramentadas. Aquele paramento também é uma estratégia de marketing, né? Para se diferenciar, né? Para se distinguir, para se destacar no hall de uma série de outras mulheres que estão ali vendendo. Então, se conectar também com esses aprendizados das nossas mais velhas, das nossas ancestrais, para pensar o que vai me distinguir nesse mercado, né? O que eu posso fazer de diferencial, o que eu posso trazer, que às vezes a receita em si ela é simples. Você tem aqui pouquíssimos ingredientes. Mas se apresentar, tentando trazer uma mensagem, mesmo para aqueles que não entendem, é o que vai mudar tudo, né? Exatamente, como essa apresentação é feita. Então, esse tabuleiro, ele é tudo. Esse tabuleiro que vai permitir que essas mulheres recuperem a sua humanidade, a sua dignidade, né? Seu espaço, né? A gente está falando de tentar recuperar um espaço que nos foi roubado há muito tempo atrás. Exatamente. Enquanto mulheres donas de tabuleiros, quituteiras, a gente teve que passar por bolinho de ançã e hoje a gente fala sobre bolinho de acarajé. Bolinho de estudante teve algum outro nome? Ele tem algum outro nome? Inclusive, essa coisa do estudante é também esse foco de para quem ele vai ser designado, né? De não ter, de subverter e passar ali sem chamar atenção, sem receber essa pecha direta da religiosidade, né? Esse estigma, pois é, negativo, fazem parte dessas estratégias também. Eu não conheço bolinho, outro nome, ele tem um outro nome, mas é um nome, como eu falei, que é melhor eu não falar, porque é um nome que tem uma conotação sexualizada, que tem a ver com o formato de como ele é feito. Uhum. Era um dos nomes que ele era chamado. Mas tem uma coisa importante dessa relação entre tabuleiro e religiosidade, que é por meio do dinheiro feito nos tabuleiros que os primeiros terreiros nascem. E com isso também nasce a economia do axé. Então essas mulheres, elas não estão só buscando uma autonomia para, mas elas montam redes de afroempreendedorismo. Quando a gente está falando de um mercado negro, feminino, né, e mesmo masculino, negro, o mercado ancestral, a gente está falando de uma dimensão de construção de redes de solidariedade. Então é quem vai trazer o pano, quem vai manejar essa tapioca, né? A tapioca, ela é um dos subprodutos de uma farinhada. Uhum. Então, como é que ela chega, como é que isso vem do Recôncavo para cá, quem vai manejar esse coco? Então, todos esses elementos, como você vai conseguir o açúcar, às vezes não era o açúcar refinado nem o cristal, mas a rapadura, um elemento de dulçor que vai estar ali. Então, tudo isso só é necessário em coletividade, em rede. Então, esses tabuleiros permitem a fundação das primeiras casas de axé. São eles que permitem a criação de uma economia do axé. A perpetuação, né? De uma história, de uma cultura, Sim. de uma ancestralidade que não poderia ser apagada, então foi uma das formas. Exatamente. Tem uma importância fundamental. Sim. Qual a sua visão hoje de como a gastronomia afro-brasileira vem se posicionando enquanto mercado, enquanto espaços mesmo de se posicionar, até mesmo dentro de grandes restaurantes hoje renomados, né? Hoje a gente no Rio de Janeiro tem grandes chefes aqui, já fui a coquetéis dentro de consulados, assim, onde tinham a representatividade de uma culinária afro. Como é que é a sua visão em relação a isso?
esse é um momento que a gente precisa aproveitar, até porque a gente não sabe quanto tempo ele vai durar. Eu espero e creio que seja um caminho sem volta, né? Mas é um momento em que a pauta das maiorias silenciadas, né? A pauta da dimensão da negritude, ela está em alta. Então a gente precisa aproveitar isso, não só num processo de redescoberta de si, mas já que a gente está falando de mercado, de empreendedorismo, de oportunidade de negócio, como é que a gente traz isso, né, contemporaneamente para os nossos empreendimentos. Aqui a gente tem uma receita simples, barata, com uma possibilidade de rentabilidade, né, que como eu falei, a gente pode congelar, por exemplo, e que é algo que pode, aos poucos, estar sendo introduzido no nosso cotidiano. Hoje a gente consome numa festa, numa confraternização, mini churros. A gente vai consumir algo que é de outra cultura e não é nossa, mas a gente não se conecta com algo que é nosso. Um bolinho de estudante, ele pode perfeitamente cumprir a função do mini churros. Você faz ele num formato menor, pequenininho, frita, e pode utilizar ele com o nosso bom, e aí muito nosso, doce de leite, que isso é algo nosso. Então, isso é uma possibilidade de cozinha de fusão, isso é uma possibilidade da gente misturar as coisas, de trazer um contemporâneo. A gente traz um elemento que é mais contemporâneo, né, que é o doce de leite, junto de um elemento que tem essa dimensão da ancestralidade dos tabuleiros. Então você faz um bolinho de estudante em mini porções para você estar ali chuchando no doce de leite. Ou vou trabalhar de uma forma mais saudável, uma geleia de uma fruta da época, que você já mobiliza a sazonalidade. Então, servir as duas coisas juntas. Ou mesmo servir só ele, porque ele só passado no açúcar com canela, ele é delicioso. Seria a rabanada do Natal. A rabanada do Natal. Por que não a gente trazer uma outra oportunidade no Natal? Do lado da rabanada, junto da rabanada, a gente tem um bolinho de estudante. Vamos provar o bolinho? Tá liberado? Tá liberado. Então, vambora.